Olá, agora eu vou começar o segundo vídeo falando da série, que eu ainda vou criar o título. Agora nós vamos falar de religião. Vamos tentar introduzir um pouco naquilo que nós lemos no vídeo anterior. Quando eu estava na rua, eu comecei a escrever sobre um tema que Jesus me revelou. Daí eu batizei como sendo as 4 vertentes do juízo. Então, eu coloquei, entre aspas, o julgamento. Então, essas 4 vertentes do juízo foi 4 passagens da Bíblia que eu achei falando a respeito deste assunto. Daí eu coloquei algumas informações que eu vou revelar agora, utilizando a Bíblia. Então vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Como eu não dei uma olhada no que eu escrevi, eu estou pegando agora e vou ler, porque já faz um tempo que eu escrevi. Eu estava morando na rua, na barraca. Eu era morador de rua. Então no versículo 10 está escrito assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Bom, eu também não organizei, né? Eu tô pegando do jeito que eu escrevi, né? Eu tô pegando do jeito que eu fui escrevendo, então vamos começar a, a falar sobre o capítulo 10 de 2 Coríntios, aliás, do versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 5. Então aqui Paulo está falando que todo mundo vai comparecer no tribunal de Cristo, de Jesus Cristo. Inclusive essas pessoas que fazem muita maldade, muita discriminação, muita coisa errada, né? Porque o ser humano, ele é totalmente errado, né? O ser humano é uma pessoa que não presta, uma pessoa que não vale nada. Então, por isso que eu fico o dia inteiro estudando a Bíblia, né? Porque eu quero me distanciar, né? Se distanciar do mundo, das pessoas, porque a gente vê aqui na Bíblia e aprende o que é certo. E daí a gente sai na rua e só vê coisa errada, né? Então vai haver o julgamento e vai haver o tribunal, como acontece na vida real aqui na Terra. Por isso que eu batizei esse estudo as 4 vertentes do juízo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai julgar as 4 vertentes do juízo e mais uma que eu achei depois. Então agora não é 4, agora é 5. Não sei se tem mais, mas vamos continuar aqui. Então vai haver o julgamento, porque todo mundo que comete um crime, um pecado, ele tem que ser punido, ele tem que ser julgado para pagar o seu modo de vida errado, a sua transgressão, o seu mau comportamento, as suas injustiças, porque o tribunal de Jesus Cristo, ele é espiritual e ele não falha.
Daí está escrito: para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Está vendo? É como estou falando. Aqui está escrito: cada um vai receber conforme o que tiver feito, cada um. Não vai ser um julgamento coletivo, um julgamento em grupo, vai ser um julgamento individual. Está escrito aqui no texto. Então, a gente pode levar esse pensamento para a questão da comunhão, da congregação, junto com outras pessoas, porque quando as pessoas se ajuntam, elas não é assim este procedimento que vai fazer com que a pessoa seja absolvida dos pecados, porque o julgamento ele vai ser individual, ele não vai ser coletivo. Não importa a religião, a cor, o credo, a nação, a origem da pessoa. Qualquer pessoa, tanto dentro da igreja cristã como fora. Aqui, Paulo está falando de uma forma geral. Então, outro detalhe importante, que agora nós podemos entender porque eu tinha colocado as 4 vertentes do juízo, porque o corpo humano, o corpo carnal, o corpo do homem, é como se fosse uma vertente. Então, é um dos fatores que Jesus vai levar em consideração, porque o que você faz com o seu corpo? Existem várias passagens em Coríntios, no livro de Coríntios, Coríntios 1 e acho que em Coríntios 2. Mas em Coríntios 1 fala mais a respeito do corpo humano. Existem várias passagens falando sobre isso. Eu vou tentar... Eu até esqueci de pegar a Bíblia. Agora que eu tô vendo que eu não peguei a Bíblia. Eu peguei vários cadernos aqui, os livros, e esqueci da Bíblia. Então, deixa eu me organizar aqui. Eu vou pegar a Bíblia porque é tão fácil achar este assunto falando do corpo no livro de Coríntios, que eu vou pegar a Bíblia e vou abrir as páginas para ver se eu consigo achar uma passagem que fala de corpo, que está em Coríntios. Eu até me lembro de uma muito importante. Eu queria citar outras, mas esta é importante porque define exatamente o que significa a questão do corpo, né? Que o corpo tem várias funções, o corpo humano. Nós não somos médicos legistas, mas nós vamos estudar sobre o assunto do corpo na questão bíblica, né? Por exemplo, em 1 Coríntios, já vou direto no assunto, né? Porque eu só vou dar um detalhe, né? Então vamos ver aqui. Não sei se eu vou conseguir ligar a questão do corpo com a questão da igreja nestes versículos que estão aqui. Mas eu vou usar um exemplo que está em 1 Coríntios capítulo 3. Se alguém destruir o templo de Deus, com D maiúsculo, Deus, com D maiúsculo,
o destruirá, porque o templo de Deus, com D maiúsculo, que sois vós, é santo. Então, o corpo e o templo, hoje em dia, representa a mesma coisa, o corpo humano. Então, como nós lemos aqui, tudo que nós fizermos, de bom ou de ruim, que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, podemos ligar o corpo, do versículo 10, com o templo, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo que acabamos de ler agora. Então, provamos que o corpo e o templo significam a mesma coisa. Por isso que está escrito aqui, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, o corpo de Deus, Deus o destruirá. Então, se a gente fizer uma analogia, vemos que no tribunal de Jesus Cristo, cada um vai receber segundo aquilo que foi feito através do corpo, ou bem ou mal. Então, se você fizer mal para o seu corpo, você receberá o mal. Por isso que eu vi hoje a pessoa lá fumando crack, o homem, e ele vai receber o mal, porque ele estava fazendo uma coisa errada, ele estava destruindo o corpo dele, que é o corpo de Deus, porque foi Deus que criou. Existe um versículo que fala isso, que está em Coríntios, que justamente eu acho que é o versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 3, aqui nos próximos versículos, que está escrito aqui. Deixa eu ver se eu acho agora. Eu acho que não está aqui, está em outro lugar, mas está em Coríntios. Só que eu não me lembro qual que é o versículo que fala isso que eu acabei de pensar agora. Depois a gente entra nesse detalhe. Então vamos continuar aqui. Já demos as explicações sobre corpo e templo, por enquanto. Daí, o que eu fiz? Daí eu fui em Salmos, capítulo 7, porque eu estava estudando a Bíblia. E daí quando eu ia achando os versículos dentro dos livros, eu ia colocando, classificando dentro da página que eu estava escrevendo sobre esse assunto, as 4 vertentes do juízo, ou julgamento. Daí Jesus me levou em Salmos capítulo 7, versículo 11, que está escrito assim. Vamos refletir e analisar. Deus, com D maiúsculo, julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Está vendo? Já podemos fazer uma junção, porque usamos a palavra julgar, de julgamento. Então o pensamento é este: Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Então a situação do justo que ele vai para julgamento, mas só que o justo ele vai ser absolvido. Ele já entra no tribunal de Jesus Cristo absolvido, mas ele é julgado. Agora o ímpio ele já entra condenado, porque Deus ele se ira com o ímpio, a pessoa que não tem piedade nenhuma, nem com o próprio corpo dele. Ele se importa
é uma pessoa que não tem piedade. E as pessoas que não têm piedade, Deus e Jesus não vão ter piedade deles. Então, qualquer coisa de errado que você estiver fazendo, com o seu corpo, com a sua língua, com a sua boca, com o seu nariz, com o seu olho, com a sua orelha, com seus braços, com a sua mão, com as suas pernas, com seus pés, vai ser contado no dia do juízo. Esta é a primeira vertente que nós estamos revelando do juízo, do julgamento, como que Jesus vai julgar a sua pessoa. Então já sabemos que o corpo, ele é mais importante, porque tem vários versículos no livro de Coríntios falando sobre a questão do corpo humano. Aqui estou dando só alguns exemplos. E em outros lugares da Bíblia também deve estar falando a mesma coisa. Então agora eu vou falar de outra coisa por enquanto. Depois nós continuamos aqui no tema do vídeo. E daí vamos fazer as considerações iniciais aqui. Eu resolvi fazer uma propagação do curso para a gente já começar a estudar, do curso de agropecuário. Então eu escolhi 2 livros aqui para a gente começar a estudar. Daí nós vamos começar a estudar e vamos até o fim. Depois, quando terminar o curso deste módulo, a gente começa os outros módulos, são vários. Então o curso que nós vamos começar, eu vou recomeçar de novo, que eu tinha começado nos vídeos, mas não deu certo. Então eu vou começar com mais calma, com mais tranquilidade, com mais paz, com mais tempo. Vamos esquecer a correria do dia a dia, que é o curso da igreja, Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que vai ensinar as pessoas a mudar de vida, fazer o estudo que eu estou pensando em colocar também em pauta, que é a transformação da regeneração dos pecados. Depois nós vamos falar sobre isso. É um curso específico também, mas esse curso é na parte de pastagens e alimentação animal, de gado de leite. Formação de pastagens. Então eu vou falar um pouco a respeito do assunto. Vou começar aqui a introdução, falar alguns minutos para terminar esse vídeo e continuarmos falando das coisas de Deus. Porque o mais importante é aprender a fazer o que é certo, para a gente tirar essa maldição, essa negatividade que existe na nossa vida e curar todos os males e todos os pecados e todas as doenças. Então vamos começar aqui, falando da situação das pastagens no Brasil. Vou repetir o que eu já tinha falado antes, mas eu vou usar um trecho com mais calma do curso para começar a falar sobre o assunto. A produção animal na América Central, isso significa que não é América Central lá do continente americano, é América Central aqui do Brasil, seria a região central do Brasil, mais ou menos onde eu estou na cidade de Franca, São Paulo, estou perto da região de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais,
que é mais ou menos a metade do território do Brasil. É a região central do Brasil, sobretudo na região dos cerrados do Brasil. Cerrados é aquele lugar onde a vegetação, o solo, ele está degradado. É um local também de clima muito oscilante também. Clima, temperatura, tudo isso conta no nosso estudo. É realizada principalmente sob pastejo direto em pastagens tropicais cultivadas e introduzidas da África. No Brasil, o total de pastagens cultivadas e nativas ocupava em 1985 aproximadamente 180 milhões de hectares. Então vamos terminar por aqui, depois nós continuamos. Esta foi a primeira parte do curso, que nós vamos continuar lendo. Falamos um pouco sobre as estatísticas. Então fique com Deus, Deus abençoe e até mais.